Nesse vídeo, eu vou mostrar a você como fazer o cadastro de um horário. Vamos então em configuração de horário, horários. Aqui nós vamos clicar em adicionar e vamos fazer aqui a configuração dele. A primeira etapa é dar um nome a esse horário. Esse nome ele é obrigatório, mas você pode colocar qualquer nome, tá? Ele serve apenas para identificar aquele horário. Em tipo, nós vamos escolher a configuração dele. Nós temos três tipos de configurações. O semanal, que serve para horários fixos. O genérico, que serve para escalas de revezamento, como por exemplo uma 12x36. E jornada, que serve para dias específicos. Então, eu vou explicar um por um. Começando com o modo semanal. Aqui no modo semanal, nós vamos fazer a configuração do horário dentro dessa tabela aqui abaixo. Tá? Então, o que nós temos nessa tabela? Nós temos os dias da semana, de segunda a domingo, e nós temos as entradas e as saídas. Então, eu vou fazer aqui uma configuração de um horário comercial. Eu vou na segunda-feira, na primeira entrada, e vou colocar o horário. Então, será às 8 horas o início do expediente, meio-dia a ida para o almoço, 13h12 a volta do almoço e 18 horas o fim do expediente. Tá? Então, aqui é um horário comercial padrão. Por padrão aqui, nós temos a entrada 1, que é o início do expediente, e a saída 2, que é o fim do expediente. E nós temos a saída 1 e entrada 2, que são os horários de almoço. Se por acaso o colaborador não tem um horário de almoço, nós vamos preencher apenas a entrada 1 e a saída 1. Por exemplo, início do expediente às 8 horas e o fim do expediente, meio-dia. Tá? Então, para colaboradores que não possuem um horário de almoço, nós não vamos preencher a saída 1 e nem a entrada 2. Perfeito. Eu quero preencher esse horário de segunda a sexta. Eu não preciso fazer isso manualmente, né? O que eu posso estar fazendo? Eu posso vir aqui na direita, nessa seta para baixo, e ao clicar nela, ele vai preencher para mim automaticamente para todos os dias, ok? Então, ele já fez isso para mim automaticamente. Para os dias que o colaborador não vai trabalhar, por exemplo, um sábado e um domingo, eu não posso deixar preenchido. Então, para isso, eu venho aqui no X, eu vou clicar e vou fazer a limpeza aqui desse horário. Então, no sábado e domingo, o colaborador não tem uma carga de trabalho. Ele não precisa vir naqueles dias. Perfeito, eu fiz aqui a configuração de segunda a sexta, das 8 às 18. Essa tabela ela é totalmente flexível, tá? Então, se tem algum dia que o colaborador não faz o horário de trabalho, ou ele sai mais cedo, ou entra mais tarde, você pode editar em qualquer dia, tá? Ela é totalmente flexível ali, de acordo ali com a carga de trabalho oferecida ao colaborador. Aqui nós temos o total de horas, tanto diários, como também semanais. Por exemplo, aqui 44 horas semanais. E aqui do lado nós temos algumas configurações de horário. Temos o almoço livre, compensado, neutro e o noturno. No almoço livre, como que funciona? Eu configurei nesse exemplo um almoço de meio-dia às 13h12, ou seja, 1h12 de almoço. Tem colaboradores que não conseguem fazer o almoço nesse horário, seja por conta de alguma coisa na empresa, ou alguma outra questão ali pessoal. Então, eles não conseguem fazer o almoço naquele horário. O que nós fazemos nesse caso? Nós marcamos o almoço livre. Essa função ela vai deixar o almoço flexível, ou seja, o colaborador ele pode fazer o almoço dele em qualquer horário. Ele pode pegar, por exemplo, de 15 às 16h12, de 9 às 10h12, não importa. O importante é ele cumprir a carga horária de almoço estabelecida, que nesse exemplo é de meio-dia às 13h12, ou seja, 1h12 de almoço. Se ele tiver só 1 hora de almoço, você vem aqui e coloca de meio-dia às 13. Então, ele vai ter que cumprir 1 hora de almoço ao decorrer do dia. Temos do lado o compensado. O compensado ele serve para compensar as horas. Por exemplo, eu tenho um colaborador que tem que chegar às 8 horas.
Se por acaso ele atrasar, ele pode compensar esses minutos de atraso ao decorrer do dia. Ele pode, por exemplo, finalizar o expediente dele às 18h30, porque ele vai estar compensando aquele atraso no início do expediente. Então, o compensado serve para compensar tanto as horas extras como também os atrasos. O modo neutro serve para colocar um dia como neutro. Como que funciona essa opção? Imagine que eu coloquei o neutro apenas na segunda-feira. Se por acaso o colaborador vier e fizer as marcações dele normalmente, aquele dia é um dia normal de trabalho. Ele tem que cumprir a jornada estabelecida. Porém, se o colaborador não fizer a marcação de ponto naquele dia, ele vai automaticamente receber uma folga. Tá? Então, se ele não tiver marcação, aquele dia é folga automática. Por padrão, quando essa marcação está desabilitada, se o colaborador não fizer a marcação, ele vai receber a falta, né? Que é o padrão. Não teve marcação, falta. Porém, com o neutro ativado, se ele não fizer a marcação, o dia automaticamente vira uma folga. Se por acaso ele fizer a marcação, é um dia normal de trabalho, ok? Agora nós temos aqui a função do noturno, né? O fechamento noturno. Eu vou dar aqui um exemplo de um horário noturno. Então, vou pegar de 10 da noite à meia-noite, voltando a 1 da madrugada, finalizando o expediente às 5 horas da manhã, ok? Então, fiz aqui um exemplo de um horário noturno. Então, como que funciona? Por padrão, o nosso dia ele finaliza meia-noite. Ultrapassou meia-noite, já é um outro dia. Então, as marcações feitas no outro dia são para aquela jornada. Porém, para horários noturnos que começam em um dia e finalizam no outro, essa configuração não pode ocorrer. Tá? Ele tem que permanecer na mesma jornada de trabalho. Então, se nós não configurarmos um fechamento noturno, as marcações feitas após meia-noite, elas automaticamente vão ser jogadas para o próximo dia. Nesse exemplo aqui, é a terça-feira. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que configurar um fechamento noturno. Então, como que funciona esse fechamento noturno? Você pode colocar aqui, por exemplo, a última marcação dele. Então, se o colaborador ele tem que finalizar o expediente dele às 5 horas da manhã, você pode vir aqui e prolongar o fechamento noturno para 5 horas da manhã. Porém, por recomendação nossa, nós aconselhamos a colocar no mínimo 2 horas a mais. Então, se ele tem que finalizar o expediente dele às 5 da manhã, nós vamos aqui e vamos colocar às 7 horas da manhã. Por quê? Pode ser que ocorra dele fazer alguma hora extra. Então, pode ser que ele ocorra de fazer a marcação às 5h30 ou às 6h30 da manhã. Tá? Então, para não ocorrer dessa marcação após as 5 horas e para outro dia, nós podemos prolongar o fechamento noturno de no mínimo 2 horas após a última marcação dele, que nesse exemplo são as 5 horas. Tá? Então, é para isso que serve o fechamento noturno. O próximo tipo seria o genérico, ou seja, a escala de revezamento, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma escala de revezamento de 12 por 36, que é o exemplo que eu vou estar mostrando. Então, aqui nós vamos colocar primeiramente a data de início, ou seja, quando que vai começar aquela escala de revezamento. Posso vir aqui e colocar, por exemplo, no dia 1 de março. Aqui em dias, vai ser os dias que a pessoa vai trabalhar e vai folgar, tá? Só para a gente manter um padrão. Como que funciona? Para dar um exemplo aqui, ficar mais claro essa função. Em uma escala 12 por 36, é um dia trabalhado e um dia de folga. Ou seja, são 2 dias. Após o terceiro dia, vai repetir aquela escala. Tá? Então, para 12 por 36, nós utilizamos 2 dias. Um dia trabalhado e um dia de folga. No terceiro dia, repete ali aquela configuração. Em uma escala, por exemplo, uma 5 por 1, que são 5 dias trabalhados e um de folga, nós vamos colocar 6 dias, que vão ser 5 dias trabalhados, o sexto dia é a folga,
E no 7º dia vai repetir essa escala, tá? Então nós vamos colocar desse jeito. Como eu falei, uma 12 por 36 é um dia trabalhado e um dia de folga. Ou seja, eu vou deixar 2 dias. Aqui é exatamente as mesmas opções que nós temos no modo ali semanal. Tá? Então, a gente vai basicamente vir aqui e vai preencher o dia trabalhado. Então, às 8 horas, meio-dia, 13, e finaliza ali o expediente às 21, por exemplo. Então, nesse caso, eu vou colocar apenas aqui o dia que a pessoa vai trabalhar. No 2º dia, eu vou deixar como folga, que vai ser a folga dele. E é basicamente isso. É assim que a gente configura uma escala. Então, dia 1 trabalhado, dia 2 folga, no dia 3 vai repetir a escala, que é o dia trabalhado, dia 4 vai ser a folga, dia 5 trabalho, dia 6 folga e aí por diante, tá bom? Então é assim que serve uma escala de revezamento. O próximo tipo vai ser a jornada. Como eu falei, jornadas são para dias específicos. Por exemplo, eu tenho um colaborador que faz um horário semanal, né, um horário fixo, porém, um certo dia, uma quinta qualquer, ele vai ter que trocar de horário, seja por conta de alguma coisa na empresa ou outra questão. Então, nesses casos que ele vai mudar o horário dele em apenas um dia específico, dias esporádicos, nós vamos utilizar o modo jornada. Então, para isso, eu venho aqui no modo jornada, coloco uma sigla, tá? Aqui fica o seu critério. Uma sigla. E aqui eu vou configurar o dia de trabalho. Como você pode ver, ele só me permite colocar um dia, porque é um dia esporádico. Então, é só seguir a mesma configuração. Coloco o dia trabalhado, faz as configurações aqui e coloco o fechamento noturno se for necessário. Basicamente é isso. Quando você salvar, nesse caso do modo jornada, para você lançar para o colaborador, você tem que fazer esse lançamento na tela de apuração de ponto, tá? Então, eu vou clicar aqui em salvar para mostrar essa função. Vamos então em apuração e cálculo, apuração de ponto. E para você alterar o dia específico, você vem aqui em ajustes, jornada, horário, e você vai procurar pelo horário que você cadastrou. Nesse exemplo, eu configurei aqui o horário comercial, né, que foi o cadastro que eu fiz. Então, eu venho em horário comercial, alterar horário e pronto. Somente aquele dia em específico, ele vai ter aquele horário que eu configurei. Tá? Então, aqui como a gente pode ver, horário comercial, e aí coloquei a sigla esporádico. Tá? Então, é para isso que serve o modo jornada. Já os outros horários, que é o horário padrão, né, o semanal, e o modo escala de revezamento, nós vamos em cadastros, funcionários, editar, e aqui em horário você altera o horário que você cadastrou, tá? Então, é basicamente assim que nós configuramos os horários. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aí abaixo nos comentários. Nos vemos na próxima.